como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. E quem não estiver, vamos confiar em Deus que tudo ficará bem. Sejam bem-vindos às nossas aulas de ciências. Para quem não sabe, né, ou esqueceu, eu sou a professora Lenielia, está aí descrito, né, na imagem. Eu sou a professora Lenielia e eu estou aqui para contribuir com a aprendizagem de cada um de vocês. Vocês não fazem ideia de quanto tudo isso está sendo desafiador para todos que fazem a educação, né, do município de Itabaianinha, de quem está à frente da Secretaria de Educação e toda a sua equipe, né, de coordenadores, de técnicos, é uma equipe gigantesca. Passando também por nós, professores, tanto com videoaulas, quanto em sala de aula, né, em contato direto, ou quase direto com vocês, pelos grupos do WhatsApp, gente, de maneira, né, diversificada. Isso tudo é muita novidade. Nas nossas mentes, são tantas ideias, tantas informações, que muitas vezes nos confunde e também nos amedronta. Enfim, é um turbilhão de emoções. São coisas bem variadas. Mas tudo isso tem um propósito, né? Que é dar o nosso melhor para cada um de vocês, para que todos vocês aproveitem ao máximo, né, com as oportunidades mais variadas, para que consigam realizar tudo que a gente precisa fazer, né, tudo que tem que ser feito, tudo que deve ser feito, né, que vocês nos acompanhem, que a gente faça um bom trabalho. Então, gente, nós contamos com a participação de todos. Nesse momento, né, quem estava no quinto ano foi para o sexto, quem estava no sexto foi para o sétimo, quem estava no sétimo foi para o oitavo, e quem estava no oitavo foi para o nono ano. Então, estamos numa nova etapa, não é? No mais, né, essa pandemia que insiste em ficar, vamos orar ao Senhor, né, para que tudo passe, né, para que essa nuvem negra passe logo, que ela acabe de uma vez, nos deixando em paz. Vamos ter fé, não é? Vamos seguir em frente, se cuidando, né? Cada um cuidando de si e cuidando de todos, né, ao mesmo tempo, e dando o nosso melhor, tá bom? Então, assim a gente vai conseguir. Então, fiquem todos com Deus e vamos lá, vamos começar a nossa aula. Mas eu quero lembrar vocês que as nossas aulas, né, são baseadas, né, basicamente no nosso livro didático. Então, eu gostaria de dizer o seguinte: quem tiver acesso à internet, né, quem tiver acesso a outras fontes, fiquem livres, né? Não deixem de fazer uma pesquisa, não deixem de assistir outro vídeo, não deixem de assistir um filme, ou assistir outra coisa, né? Utilizar outra fonte de pesquisa, né? Utilizando, seja livro, em sites, né? Tem várias fontes de estudo. Então, assim, aqui a gente fica bem voltado ao livro, porque é o material que vocês têm no momento. Se nós estivéssemos na escola, né, nós poderíamos estar usando um filme, uma aula prática, não é? Outra fonte, uma fonte de pesquisa, né, na internet, passar uma atividade de pesquisa. No momento é um pouco complicado para fazer isso, mas vocês são livres, né? Quem tiver o acesso, são livres para pesquisar, né, o assunto, o material, a informação que a gente estiver passando para vocês. Então, não se prendam, certo? Utilizem o máximo que vocês puderem, vai ser tudo muito bem-vindo, todo conhecimento é válido. Então, se vocês não estiverem entendendo algo que foi passado para vocês, não deixem de pesquisar, de ter outras fontes, né? Ou em outros livros que vocês tenham em casa, ou outro material que seja. Não deixem de ir atrás, de ir em busca, certo? Nesse momento, a gente se concentra no livro, mas não desmerece nenhuma das outras fontes, tá certo? Então, não meçam esforços, tá bom, gente? Então, gente, nesta aula, nós vamos falar sobre as placas tectônicas. Em nosso livro, né, nós vamos abrir na página 12 e vamos seguir até a página 22. Vamos lá? Então, para começar, vamos observar essa imagem que tem em nosso livro. A imagem do céu. Lá no fundo, que é isso aqui?
O vulcão Sinabung, um dos mais ativos da ilha de Sumatra, na Indonésia. Isso é de 2017. Gente, nós vimos no sexto ano que o planeta Terra tem a forma aproximada de uma esfera, não é? Vocês lembram? Formato esférico, com um leve achatamento nos polos, não é? E que é formado por camadas. Lembra da estrutura interna da Terra que nós falamos? Crosta, manto e núcleo. Você se lembra de quais são essas camadas? Já acabei de falar, né? Veja na figura 1.1, que é essa figura que nós já vimos, que mostra um vulcão em erupção na Indonésia. A pasta alaranjada que vemos na imagem é formada por rochas muito quentes e derretidas. Ela é chamada de lava e vem de dentro da Terra, de uma camada conhecida como manto. Vocês lembram que o manto, a parte superior do manto é um pouco mais rígida, né, já é solidificada, enquanto abaixo, né, a parte inferior, ela é derretida, não é? Aí algumas questões. O que são erupções vulcânicas, terremotos e tsunamis? Por que os terremotos são tão raros no Brasil? Será que a distribuição dos continentes sempre foi como é hoje? E você já notou que a costa do Brasil parece se encaixar na costa oeste da África? Vamos lá, essas questões são só para vocês refletirem, não é? Só para parar para pensar um pouquinho. Os continentes em movimento, aí na página 13. Atualmente, existem 6 continentes. Quais são eles? África, Ásia, Antártida, Oceania, Europa e América. Você vai conhecer mais sobre eles no estudo de geografia. Mas observe essa figura abaixo aí, que os contornos de alguns continentes parecem se encaixar como peças de um quebra-cabeça. Veja, por exemplo, o encaixe quase perfeito entre a costa da América do Sul e a da África. Olha aqui, América do Sul e África. Olha aqui, gente, a costa, como eles se parecem, né? Como parece se encaixar perfeitamente. Sabemos ainda que os tipos de rocha encontrados nos planaltos brasileiros e africanos são muito parecidos. Então, né, o Brasil fica aqui na América do Sul e a África aqui. Então, as rochas são parecidas, né, encontradas nesses 2 continentes. A figura 1.2 também mostra que fósseis de um mesmo animal foram encontrados em continentes que se encaixam. Então, vamos observar os fósseis. Esse aqui, esse réptil terrestre, foi encontrado aqui e foi encontrado o mesmo réptil aqui. Esse outro réptil, olha aqui, gente, nesses 3, ó. E mais abaixo, esse azul aqui, esse animal aquático, né? Olha aqui, todos répteis, encontrados em continentes diferentes, certo? Por que será que isso acontece? O que vocês acham? Observe, gente, que o formato dos continentes hoje, né, a distribuição na Terra não é dessa forma, né? Mas observe que os formatos deles parecem se encaixar. Aqui é um fóssil, né? Vocês lembram que nós já falamos sobre fósseis, né? Vamos entender como isso se explica, né? A deriva continental e a tectônica de placas. Com base nessas evidências, o encaixe do contorno e a semelhança entre rochas e fósseis, o cientista alemão Alfred Wegener propôs que há milhões de anos os continentes poderiam estar unidos, formando um imenso continente que ele chamou Pangeia. Ainda segundo Wegener, em um dado momento, a Pangeia começou a se dividir em porções menores, que lentamente se movimentaram até a posição atual dos continentes. Essa ideia ficou conhecida como teoria da deriva continental. Então, olha aqui, no início, Pangeia, os continentes unidos, e hoje, como eles estão, né, a distribuição de hoje. Essa primeira distribuição, olha, conforme a legenda aqui, reconstrução da posição dos continentes em diferentes épocas, de 250 milhões de anos atrás, a primeira, né, Pangeia, aos dias atuais, que é essa última. O problema é que, naquela época, os cientistas acreditavam que a litosfera era estática. E Wegener não conseguiu explicar de maneira satisfatória quais forças faziam os continentes se moverem. Estática significa que eram paradas, né? Então, os cientistas acreditavam que não se movia. Além disso, ideias revolucionárias são mais difíceis de serem aceitas, mesmo na comunidade científica. Muitos anos depois, com o estudo de terremotos e com a descoberta de mais evidências,
foi possível mostrar que a crosta da Terra é dividida em vários pedaços que formam placas de rochas sólidas. Os continentes e o fundo dos oceanos, né, que é o assoalho, a parte que fica abaixo da água, fazem parte dessas placas. Há 7 placas maiores e várias menores. Todas são chamadas de placas tectônicas ou placas litosféricas. Então, veja aí no mapa abaixo, note que as placas não correspondem aos limites dos continentes. O Brasil, por exemplo, está mais ou menos no centro da placa sul-americana. Gente, olha, a divisão, né, o que faz o limite entre uma placa e outra é essa linha roxa. Então, observem que não tem nada a ver com a distribuição dos continentes, né? Os continentes são as áreas verdes. Então, observe que os limites não têm nada a ver uma coisa com a outra, certo? Essas placas se movimentam desde os tempos mais remotos até hoje em dia. Mas como ocorre esse movimento? Observe, gente, que cada placa tem setas aí desenhadinhas mostrando a direção em que elas se movem. Por exemplo, a placa sul-americana, ela se move para o lado esquerdo, enquanto a placa africana, ó, para o lado oposto, para o lado direito, não é? Aqui embaixo, já se move para cima, não é? A placa indo-australiana, olha aí, para a direita, certo? Então, cada placa tem a sua direção, né? Não quer dizer que elas se movam para a mesma direção ou direções opostas. É assim, é aleatório, né? Então, vão ter vários tipos de movimentos. Conforme eu falei, aqui é o limite entre as placas tectônicas e as setas é a direção do movimento de aproximação e de afastamento entre as placas. Vamos seguir. Uma das hipóteses é de que o calor que vem do núcleo da Terra aquece o manto. Então, suas partes mais aquecidas ficam menos densas e sobem, enquanto as partes mais frias descem. Dessa forma, criam-se correntes que movimentam lentamente as placas tectônicas sobre o manto. Então, as placas estão aqui em cima, que é o limite das placas, o limite entre duas placas, né? Aqui, observe aí o movimento do manto. A parte que está externa é a que está mais fria, não é? Que está mais sólida, que nós já vimos, né, nas aulas anteriores, no 6º ano, né, nós falamos sobre isso, sobre as camadas da Terra. Então, o manto, a parte externa do manto é mais fria, e enquanto a parte mais interna é mais quente, né, é derretida. Aí acontece esse movimento aqui, a parte quente derretida sobe, enquanto a parte que está mais rígida desce. Esse movimento, né, faz com que as placas acima se movam também. O movimento de uma placa em relação à outra pode ser de afastamento ou de aproximação. Ou então as placas simplesmente deslizam uma ao lado da outra. Então, veja na figura 1.6 que a gente acabou de ver, não é? Nesse caso aqui, elas se afastam, né? Ó, em direção contrárias. Certo? Continuando. As placas sul-americana e africana estão lentamente se afastando, enquanto as placas de Cocos e do Caribe, por exemplo, estão aos poucos se aproximando. A velocidade desses movimentos varia de 2 centímetros a 10 centímetros por ano. É muito pouco, né? Por isso, é muito difícil percebê-los no dia a dia. Ao longo de toda a história da Terra, porém, esse movimento mudou muito o aspecto do planeta, afastando e aproximando os continentes. Essa explicação sobre a movimentação dos continentes faz parte da teoria de tectônica de placas, ou tectônica global, que afirma que a crosta da Terra é formada por placas em movimentos. Essa teoria também explica o maior número de vulcões e terremotos em certos locais da Terra, e a presença de fósseis e de rochas semelhantes em continentes diferentes, né, entre vários outros fenômenos. É importante lembrar que as placas tectônicas continuam a se mover. A América do Norte e a Europa estão se aproximando quase 4 centímetros ao ano. A América do Sul, a cada ano, se afasta 2 centímetros a 3 centímetros da África. Calcula-se que daqui a 50 milhões de anos, a América do Sul possa estar unida à Ásia, formando um único continente. O movimento das placas pode provocar muitas alterações no ambiente, incluindo distribuição de seres vivos na Terra. Em curto prazo, terremotos, vulcões e tsunamis podem destruir ou modificar o habitat das espécies. Ao longo de milhares ou milhões de anos, alterações no relevo e mudanças na latitude de uma região também podem afetar o clima. O encontro de 2 continentes também coloca espécies em contato com novos competidores. Mas, gente, observe, é muita coisa, não é? Mas isso precisa de milhões e milhões de anos para acontecer, certo? Então, não é uma coisa assim que acontece de um dia para o outro.
Vamos continuar aí, falar sobre a formação de cadeias montanhosas. A formação de cadeias montanhosas também é um efeito causado por esse movimento de placas, né? Então, como acabamos de ver, as placas tectônicas se movimentam. Quando duas placas se chocam, por exemplo, duas margens podem ser comprimidas e erguidas, originando cadeias de montanhas, que são cordilheiras. Então, observe aí. Essa placa se move para cá, para a esquerda. Essa outra se move para a direita. Nesse movimento, nesse encontro, esse choque de placas, surgem as cadeias montanhosas aqui. Surge essa cadeia de montanhas. Supõe-se que foi assim que surgiram as cordilheiras dos Andes, né, no continente americano, os Alpes europeus e o Himalaia, no continente asiático. Veja na figura aí abaixo a localização da placa indo-australiana em diferentes momentos, né, ao longo de milhões de anos, até colidir com a placa euroasiática e formar o Himalaia. Então, observe aqui, gente. Há cerca de 71 milhões de anos, a placa estava aqui. Aí ela se moveu. Ó, há 55 milhões de anos, ela foi se aproximando. Há 38 milhões de anos. Agora na posição atual. A placa euroasiática está aqui ainda, né? E surgiu o que no meio aqui? O Himalaia, que é uma cordilheira. São montanhas. Os terremotos e os tsunamis. Vou seguir aí. Página 18, certo? Por que será, gente, que não tem terremotos aqui no Brasil? Sabe aqueles que a gente vê na televisão? Que destrói prédios, né? Que mata muitas pessoas. Ou tsunamis, né? Que invade o continente, que arrasta tudo, arrasa tudo. Por que será que a gente não vê essas coisas aqui no Brasil? Os tremores ou vibrações da superfície da Terra são chamados terremotos ou abalos sísmicos. Na maioria dos casos, esses tremores são muito fracos e só é possível percebê-los com o auxílio de aparelhos. Mas alguns tremores são fortes o suficiente para serem percebidos por nossos sentidos e podem até causar grandes danos a construções. Nesses casos, pode ser ouvido um barulho parecido com o de um trem subterrâneo, explosões ou algo se quebrando sob o solo. O chão começa a tremer violentamente e depois para, deixando um rastro de destruição. Em 2010, um terremoto de enormes proporções atingiu o Chile, matando mais de 800 pessoas e deixando 20 mil pessoas desabrigadas. Desastre semelhante aconteceu no Japão em 2011, quando, além de provocar milhares de mortes, um terremoto causou danos e, consequentemente, vazamento de radioatividade em usinas nucleares. Olha aí essa imagem. Não está tudo destruído? Consequência de um terremoto. Em 2017, um terremoto de grande intensidade atingiu o centro do México. Então, essa figura aí abaixo. Na ocasião, pelo menos 224 pessoas morreram em consequência dos desabamentos. Então, as pessoas dentro de casa, né, de repente, começam a chacoalhar tudo, destrói casa, as casas, prédios, desaba por cima das pessoas, é facilmente de acontecer uma tragédia, né? Matar muitas pessoas. Os terremotos geralmente ocorrem na região de contato entre duas placas tectônicas. Duas placas em movimento podem ficar presas uma à outra e, em determinado momento, a força acumulada entre elas pode vencer a resistência e liberar uma energia que é transmitida por ondas de choque, denominadas ondas sísmicas. Essas ondas se espalham pelas camadas de rocha e provocam os terremotos. O ponto da superfície, que fica exatamente acima do ponto de origem do terremoto e recebe a energia originada dele, é chamado epicentro. Então, vamos observar aí o esquema. Olha aí, o ponto de origem, hipocentro. Lá na superfície, na mesma direção, fica o epicentro. Aqui tem o movimento das placas, ó, uma desce, outra sobe. Olha aí. E aqui é o ponto de encontro, né? Olha aí, elas se encontrando. E aqui as ondas sísmicas. Pelo choque aí que causa, essas ondas são propagadas, né, pelo solo, pelas rochas. Quando as ondas sísmicas ocorrem sob os oceanos, aí enormes massas de água podem ser deslocadas, provocando ondas gigantescas chamadas de tsunamis ou maremotos. Elas chegam a ter mais de 30 metros de altura. Isso equivale mais ou menos a um prédio de 10 andares. E atinge velocidades de mais de 800 km por hora.
Então, é algo chocante. Observe aqui, né, no esquema, o movimento das placas. Olha aqui, uma está descendo, a outra está. Uma se sobrepõe à outra, não é? Ondas sísmicas provocam tremores no fundo do mar. A 3. O tremor desloca uma grande massa de água para a superfície. Olha aqui, a onda gigantesca. Ao se aproximar da costa, a massa de água forma ondas gigantescas. Então, todo esse alvoroço no mar, não é? Essa onda gigante é causada por esse tremor pelo movimento das placas. Vamos lá, vamos seguir? Não é possível prever com muita antecedência quando um terremoto irá acontecer, mas há alguns sinais que ocorrem momentos antes de um grande terremoto, como os tremores localizados e a liberação de gases por vulcões. Em alguns países com grande número de terremotos, como o Japão, medidas preventivas são tomadas. As construções são projetadas para suportar ao máximo os abalos, há sistemas de alerta e a população recebe treinamento para se proteger durante emergências desse tipo. Como os terremotos podem ser seguidos de tsunamis, as pessoas que vivem na costa devem ser alertadas para que se desloquem até regiões mais altas, livres de inundação. Mesmo assim, terremotos e tsunamis são tragédias que podem provocar muitas mortes e destruição. Logo após o terremoto de 2011 no Japão, ocorreu um tsunami ao longo de sua costa, que causou 18.446 mortes e provocou o deslocamento de milhares de pessoas. A cidade de Natori, na província de Miyagi, foi uma das mais afetadas. Então, observe na imagem aí abaixo. Olha aí, a água invadindo, né? A ajuda mundial pode ser necessária para prestar atendimento às vítimas e reconstruir as regiões afetadas. Por isso, outros países devem exercer a solidariedade e colaborar, fornecendo ajuda humanitária às populações em situação de risco. O Brasil fica no centro de uma placa tectônica, longe das regiões de encontro de placas. Como vimos, em locais onde as placas tectônicas se encontram, existe maior chance de ocorrerem terremotos de alta intensidade e com maior frequência. Então, se vocês observarem no mapa, né, que a gente acabou de ver, deixa eu voltar ele lá. Vai perceber que o Brasil não fica numa região onde tem encontro de placas. Olha aí o mapa. Olha aqui o Brasil, tá aqui. Então, ele fica no centro dessa grande placa. Se essa linha, né, ou essa outra, essa fronteira aqui, esse limite de placas, se fosse próximo, se o Brasil, digamos, tiramos o Brasil daqui e colocamos em cima desse encontro de placas, com certeza seria bem frequente, né, os terremotos, vulcões aqui no Brasil, mas como ele fica no centro, né, de uma grande placa, então não se vê. Deixa eu ler aqui o restinho ainda, né? No entanto, pequenos tremores podem ocorrer com menor frequência em regiões de falhas geológicas, né, que são rupturas, no interior das placas. Toda a placa é recortada por pequenos blocos de várias dimensões. Esses recortes ou falhas funcionam como uma ferida que não se cicatriza. Apesar de serem antigos, podem se abrir a qualquer momento para liberar energia. Costumam ser tremores de pequena intensidade que geralmente nem são notados. E vamos aqui. Essas falhas estão presentes em várias regiões do Brasil. Além disso, às vezes é possível perceber em território brasileiro reflexos de terremotos que ocorrem em outros países da América do Sul. Então, em países que ficam, né, em região de limites de placas, de encontro de placas, acontece o terremoto lá e é possível sentir aqui no Brasil. Assim como outros países, o Brasil tem centros de monitoramento de atividades sísmicas, que ocorrem em seu território e em outras regiões da América do Sul. Um dos locais que opera parte da rede sismográfica brasileira é o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. Esse centro mantém um sistema de detecção automática constante de atividades sísmicas. E a divulgação desses eventos é realizada em tempo real, por meio de mapa e listas. Estudaremos a seguir como essa detecção é feita. Em 22 de abril de 2008, um terremoto foi percebido na região sul do Brasil, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Em 2014, outro terremoto atingiu a região de Montes Claros, né, em Minas Gerais. Em 2 de abril de 2018, um abalo sísmico com origem na Bolívia foi percebido em São Paulo e em Brasília. Você chegou a presenciar alguns desses tremores ou chegou a ouvir sobre eles nos noticiários? Bom, se você não está lembrado, com certeza você ouviu, né? Porque, assim, quando acontece isso, acaba passando em todos os canais da televisão, né? No rádio, acaba sendo bastante divulgado. Então, com certeza, né? Pelo menos esse de 2018 vocês devem ter ouvido falar, ainda que não lembre. Caso os desconheça, pergunte a algum adulto, né? Que se recorda. Aí você pode até fazer uma própria pesquisa, né? Para quem tiver acesso aí à internet, pode estar pesquisando e descobrindo melhor sobre esses terremotos. Vamos lá, vamos ver como é que se estuda o terremoto. Observe logo essa imagem. A agulha do sismógrafo faz o registro dos tremores. A terra treme e essa agulhinha aqui vai registrando o tremor. Dando leves pancadas em um móvel de madeira, ouvimos sons diferentes dependendo de sua estrutura interna, isso é, dele ser oco ou maciço. De modo semelhante, os cientistas estudam os terremotos, né, que são as ondas sísmicas, para obter informações sobre o interior da Terra. Esse estudo é feito com vários aparelhos, e um deles é o sismógrafo. Nós já comentamos, né? Aí na figura. A partir de 1900, surgiram as principais escalas de medição de intensidade de terremotos que conhecemos. A mais conhecida é a escala Richter, ou escala Richter, desenvolvida pelo físico estadunidense Charles Francis Richter. Quanto mais a intensidade ou magnitude de um terremoto, maior será o seu potencial de destruição. Mas o nível de destruição depende também de outros fatores, como a distância e a profundidade da origem do terremoto, as condições do terremoto e os tipos de construção da região. Então, tem vários fatores, né? A escala Richter atualmente varia de 0 a 9 pontos e meio, né? De 0 a 9,5 pontos. O nível máximo da escala pode aumentar, pois depende do terremoto de maior intensidade ocorrido até o momento. Então, se acontecer um terremoto com 10 pontos, essa escala vai aumentar, né? Vai para 10. E assim por diante. Desde a criação da escala, o abalo de maior intensidade já registrado ocorreu em 1960 no Chile e alcançou 9,5 pontos. O registro dos abalos sísmicos e o mapeamento das falhas entre placas tectônicas ajuda a identificar áreas de risco. Assim, é possível estabelecer regras para a construção de habitações mais seguras e alertar a população quando há previsão de terremoto. No caso de tsunamis, eles podem ser detectados com um pouco de antecedência por meio de boias especiais posicionadas nos oceanos. Então, olha aí os técnicos coletando os dados, né? Registrado por sismógrafos. Gente, então nós vimos agora, nós falamos sobre as placas tectônicas, né? Vocês podem estar observando aí no nosso livro, né? Desde a página 12, nós falamos sobre o movimento dos continentes, né? A teoria defendida por Alfred Wegener. Nós vimos que as placas podem se mover na mesma direção, em direção oposta ou lado a lado, né? E esse movimento das placas é o que deu origem, né, a essa deriva continental, é a teoria defendida por ele, fez com que esses continentes se movessem, né? Se espalhassem pelo globo aí, tivesse distribuição diferente. Nós vimos também que esse movimento de placas forma as cadeias, né, montanhosas. Nós também falamos sobre os terremotos e tsunamis, né, que são comuns em áreas onde tem encontro de placas, né, nessas regiões é onde eles são mais frequentes, né, vulcões, terremotos. A tsunami, que é a onda gigante, é causada justamente por um terremoto que ocorre no assoalho do mar, né? Então, agora nós vamos seguir para a atividade. A nossa atividade que fica na página 26, né, questões de 1 a 3. Gente, olha só, nós vamos responder a primeira questão aqui agora, né? Vou orientar vocês direitinho. A segunda e a terceira questão, eu vou orientar, mas vocês vão responder sozinhos. Se vocês precisarem de ajuda, né? Se for para tirar alguma dúvida, vocês vão tirar com o próprio professor da sala, tá certo? Da turma de vocês. Então, prestem atenção aí, que é para a gente responder a primeira questão agora.
Olha aí, observe o mapa mundi a seguir e explique por que daqui a alguns milhões de anos o mapa da Terra provavelmente será diferente do que é hoje. Então, observe aí a imagem, todos os continentes, olha aí, estão identificados aqui na legenda, né? Cada cor representa o continente, vocês podem observar. Então, nós vamos observar a distribuição deles aqui, no plano. E aí, o que que você acha? Daqui a alguns milhões de anos, esse mapa pode estar diferente. Então, por quê? Por que que isso pode acontecer? O que foi que nós entendemos nessa aula? Nós vimos que as placas tectônicas estão em constante movimento. E esse movimento de placa é o que faz esses continentes, né, se moverem, certo? Então, ele parou de se mover, as placas pararam de se mover, não pararam, né? Esse movimento é contínuo. Então, vamos lá, vamos responder. Essa diferença é esperada devido à lenta e contínua movimentação das placas tectônicas, que promove, né, uma reconfiguração na posição dos continentes. Nós vimos, né, que o Brasil e a África estão se afastando cada vez mais, não é? E acredita-se até que daqui a milhões e milhões de anos, né, o Brasil, a América possa estar junto da Ásia. Mas, vamos ver o que é que vai acontecer. Nós veremos? Não veremos. Não veremos porque é coisa que nós não conseguimos alcançar, né, no nosso tempo. São coisas de milhões de anos, imagine. Mas é a resposta da primeira questão, né? Pelo movimento das placas, dá-se a entender, né, que daqui a milhões de anos a distribuição dos continentes não será essa. Visto que já não era, né? Em outros tempos já não foi. Gente, a segunda e a terceira questão, né? Que é a segunda e a terceira, vocês farão sozinhos aí. A segunda, vocês vão identificar as afirmativas verdadeiras. Então, leiam bem, com atenção. Se tiver dúvida, retorne lá o conteúdo do texto, né? Do nosso livro, para tirar a dúvida. E marquem apenas as verdadeiras. E na terceira, também, de outra forma, não é de outra forma. Vocês vão ler direitinho. Tanto os tsunamis quanto os terremotos costumam ocorrer. Indique a única resposta correta. Então, nesse caso, agora da terceira, apenas uma é correta. Então, vocês vão ver aí qual é a mais adequada para marcarem, tá certo? Então, encerramos nossa aula aqui, né? A primeira aula. Lembrando que essa primeira aula corresponde, como ciência, são 3 aulas, né? Então, essa primeira videoaula corresponde à aula 1 e 2, e daqui a pouquinho a gente segue para a nossa terceira aula semanal. Então, fiquem com Deus, né? Tenham uma ótima aula. Responda a atividade direitinho, né? E a aula segue, tá bom? Tchauzinho.